2 Reis, capítulo 7, vamos ler o versículo 3 e 4 a princípio. Diz assim a palavra de Deus: E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: Para que estaremos nós aqui até morrermos? Se dissermos: Entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos aí. E se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois, agora, e passemos para o arraial dos círios. E se nos deixarmos viver, viveremos. E se nos matarem, tão somente morreremos. Amém, querido? Eu vou ler mais uma vez, porque essa decisão desses homens mudou a história dele e mudou também a história de muitas outras pessoas que creram no Senhor. Diz assim a palavra de Deus, versículo 3, 2 Reis, capítulo 7. E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: Para que estaremos nós aqui até morrermos? Se dissermos: Entremos na cidade, há fome na cidade, morreremos aí. E se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois, agora, e passemos para o arraial dos círios. E se nos deixarem viver, viveremos. E se nos matarem, tão somente morreremos. Feche os seus olhos nessa hora, levante a sua voz ao nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor Jesus diz que o Senhor tem colocado diante de nós a bênção, a maldição e a vida e a morte, amém, querido? Mas Ele nos aconselha para que nós venhamos escolher a vida, para que nós possamos viver. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, Deus Santo, Deus bendito, mais uma vez, Deus, nessa hora, nós, Deus, olhando, Deus, para a Tua palavra, que é um confronto, Deus, para com as nossas vidas, Pai Santo, mas nós olhamos, Senhor, nessa caminhada, Pai, nós olhamos, Senhor, oh Deus, nessa longa caminhada, assim como o Senhor disse para Elias através do anjo, Pai Santo, nós olhamos, nós vimos tantas pessoas morrendo pelo caminho, tantas pessoas, Deus, prostradas, Pai Santo, no caminho, mas a Tua palavra nos diz, Senhor, para que nós venhamos a nos achegar ao Senhor, para que então nós venhamos a ter vida, e nós queremos, Deus, da vida que o Senhor tem para cada um de nós, Pai. Em nome de Jesus, nós abençoamos, Deus, cada pessoa, Deus, que saiu do seu lar para estar aqui nessa noite, cada pessoa, Deus, que separou, Deus, esse momento para Ti, Pai Santo. Nós apresentamos essas vidas diante do Senhor, nós abençoamos, Pai, em nome de Jesus Cristo, e que a palavra do Senhor, Deus, possa encontrar, Pai Santo, um lugar no coração de cada filho, Pai, de cada filha do Senhor nessa noite, no nome de Jesus, amém, e graças a Deus, amém, querido? Você pode se sentar nessa hora. É interessante, né? Quando nós olhamos para a igreja como um retrato, né? Para as nossas vidas. Existem exemplos na Bíblia, irmãos, que eles estão aí para ser seguidos. Existem exemplos também. Tudo na Bíblia, na verdade, é exemplo, mas alguns exemplos não se devem ser seguidos. Então, quando você olhar para uma cadeira vazia dessa, como talvez esteja do teu lado, é um exemplo a não ser seguido, tá bom? É um exemplo a não ser seguido. E às vezes, algumas pessoas elas trocam a bênção pelo dono da bênção, pelo abençoador. E tudo nós sabemos que com o tempo acaba. E é por isso que nós precisamos do Senhor, para que aquilo que nós temos para a nossa vida, aquilo venha permanecer, né? Que a bênção na nossa vida não venha se tornar maldição. Isso acontece quando nós deixamos a presença do Senhor, ou quando nós deixamos o Senhor para segundo plano, porque nada é comparado à presença de Deus. Mas, querido, olhando para esse texto, em específico para esse texto, eu gostaria de, assim como eu aprendi, meditando na palavra nessa tarde, a respeito de alguns princípios, né, que esses leprosos eles tomaram nesses 2 versículos que nós lemos. Eu gostaria de passar e dividir esses princípios com você, para que nós venhamos a ser alcançados também, e assim como esses leprosos, eles tiveram e receberam o favor de Deus para a vida deles, querido. Eu gostaria que você guardasse essa palavra também no teu coração, em nome de Jesus. Então, querido, com base naquilo que nós lemos a respeito da vida desses leprosos, em
de 2 Reis, capítulo 7, irmãos, nós aprendemos uma coisa, irmãos, que para haver e para acontecer a obra de Deus em nossa vida, irmãos, nós precisamos, é interessante que muitas vezes, né, nós buscamos Deus dentro de nós, né? O Espírito Santo está dentro de nós, mas muito mais que isso, irmãos, nós precisamos estar também com o nosso coração no Senhor, mas nós precisamos estar no coração de Deus, para que aquilo que nós buscamos, irmãos, venha se concretizar na nossa vida. É certo, irmãos, que a presença de Deus estando na nossa vida, o Senhor Ele guia, o Senhor direciona para o melhor caminho, para a melhor atitude. Mas muitas vezes, querido, nem sempre o melhor caminho, nem sempre a melhor atitude aos nossos olhos, querido, é realmente aquilo que está no centro do coração de Deus. Porque diante do Senhor, irmãos, existem duas vontades: a vontade permissiva, aquilo que Deus simplesmente permite que aconteça por um motivo ou outro, e a vontade absoluta, que é a vontade de Deus acima de todas as coisas, é o desejo realmente do coração de Deus. E nós precisamos buscar e sentir um pouco daquilo que o Senhor sente, meditando na palavra, olhando para as nossas vidas, colocando ela no paralelo com a palavra, para que nós venhamos a não andar simplesmente naquilo que Deus permite, mas naquilo que Deus quer para a nossa vida, amém, irmãos? Mas nós não precisamos, ou nós não podemos, irmãos, ficar muitas vezes parado no lugar, esperando, irmãos, que algo aconteça na nossa vida. Esses leprosos, irmãos, eles não tinham o entendimento que nós temos hoje. E a impressão que nós temos que, caminhando na vida cristã, que quanto mais parece que se tem entendimento, ou não generalizando, mas muitas vezes quanto mais parece que se tem entendimento, né, menos se caminha na presença do Senhor, ou menos se caminha de encontro ao Senhor e de encontro à sua vontade. Porque nós vivemos um tempo da informação, na era da tecnologia, conversava com alguém a respeito disso no dia de hoje, mas nós vivemos um tempo também de incomodismo da parte do ser humano, onde a igreja se prende dentro da própria igreja, e quando não, a igreja se prende dentro da sua própria casa, imaginando ser isso um cristianismo, imaginando alcançar a vontade de Deus dessa forma. De maneira nenhuma, querido, de maneira nenhuma. Fala assim comigo: o Evangelho. Fala mais forte, com coragem: Evangelho. Para ser Evangelho, precisa ter cruz, precisa ter renúncia, busca, santidade, e aí vai uma lista de coisas, porque aquilo que Deus quer para a nossa vida, sabe? Evangelho que é necessário buscar, que é necessário renunciar nossas próprias vidas. E esses leprosos, irmãos, eles não tinham, claro que eles não tinham esse entendimento que nós temos nos dias de hoje, mas mesmo não tendo, eles tomaram decisão para as suas vidas. E quantos estão dispostos a tomar decisão nessa noite? Decisão para Jesus e por Jesus. Sabe, amado, deixa eu dizer uma coisa para você. Aquela lepra que havia naqueles homens, é claro que pelo estado deles, né, eles viviam isolados, não viviam no meio da sociedade. Só por que você está dizendo isso? A Bíblia não está tão clara assim, sim, porque eles tinham consciência de que se eles se misturassem com as pessoas que estavam lá, eles poderiam morrer. Então você percebe que aquela lepra era complicada. Talvez se fosse uma lepra contagiosa, eles deveriam ficar isolados da sociedade, porque até então existiam vários tipos de lepra. De Naamã, por exemplo, possivelmente não seria uma lepra contagiosa, porque embora ele fosse leproso, ele vivia normalmente no seu convívio, na sua casa, né? Ou seja, aquela lepra que havia neles. E é interessante, algumas pessoas não entendem, ou talvez tenham dificuldade de entender o porquê elas vivem, ou porque algumas coisas acontecem nas suas vidas, sabe, irmãos? Aquela lepra que existia neles, irmãos, e muitas coisas que acontecem na nossa vida, é claro que muitas coisas, depois do pecado, começaram a surgir, mas muitas coisas, irmãos, o Senhor permite que aconteça na nossa vida. Sabe, irmãos, porque eu creio que se nós não tivéssemos uma carência, irmãos, dentro de cada um de nós, se muitas pessoas não tivessem uma carência dentro de si, irmãos, elas não buscariam a Deus. Se hoje, irmãos, no dia de hoje, nós olhássemos para uma igreja toda empregada, toda trabalhando no bom emprego, na empresa dos sonhos, ganhando um salário muito bom, 2 carros na garagem, palácio para morar, tudo muito bem, os filhos muito bem educados, muito bem direcionados, creio que dificilmente as pessoas buscariam a Deus. Normalmente se busca a Deus quando você tem uma causa, sabe? Você tem uma causa, você ora por ela, você chora por ela, você clama
nas madrugadas você busca o Senhor na igreja e o Senhor Ele permite que nós tenhamos uma carência dentro de cada um de nós, para que nós venhamos declarar, não buscar o Senhor simplesmente por aquilo que nós temos desejo de alcançar, simplesmente por isso, é claro que não, por aquilo que Deus é, mas eu sei que existem algumas coisas que nos aproximam mais de Deus, existem alguns motivos que nos fazem chegar um pouquinho mais perto dele, sabe? E eu digo isso porque isso aconteceu conosco, um tempo na nossa vida aconteceu conosco, buscamos, os homens não encontramos, buscamos em Deus, todos os dias buscávamos e não cansávamos de buscar a Deus e busca constante, sabe? E é interessante que quando nós olhamos para esse comentário, né, nós olhamos e vemos assim, puxa vida, mas por que 4 leprosos ali, sabe, irmãos? Deus permite muitas coisas. Eu vou dizer algo para você, irmãos. As dificuldades da nossa vida muitas vezes nos aproximam de Deus. Cada vez que a minha fé é provada, o Senhor nos dá a chance de crescer diante dele. Ou seja, muitas adversidades e muitas tribulações nos aproximam de Deus. No trabalho, querido, quando as coisas começam a ficar assim muito complicadas, sabe o que a gente faz? A gente pega uns 5 minutos, fala, daqui uns 5, 10 minutos eu volto. Vai para o banheiro, o único lugar que tem lá de liberdade, fecha a porta, começa a clamar ao Senhor para que o Senhor coloque a mão. Necessidade faz ou não faz a pessoa se aproximar do Senhor? Ela nos aproxima mais de Deus, querido. E é interessante quando nós olhamos para esses leprosos, né? E eu gostaria que você lesse comigo lá em João capítulo 9, versículo de número 3, só para a gente assinar um pouco embaixo naquilo que estou comentando com você. João capítulo 9, versículo de número 3. Os discípulos também pensavam isso quando estavam andando com Jesus, sabe? Ah, Senhor, aconteceu isso na vida porque tinha erro, tinha problema aqui. Não, nem sempre, irmãos, nem sempre. João capítulo 9, versículo de número 3 da palavra do Senhor. Olha só o que está escrito, irmãos. Eles viram um cego lá e perguntaram para Jesus: Senhor, quem pecou, ele ou seus pais? Porque tinha muito isso, né? Os filhos carregavam os pecados dos pais. Ele perguntaram isso para Jesus: quem pecou? Jesus disse, João capítulo 9, verso 3. Jesus respondeu: ele é cego, sim, mas não por causa dos pecados dele, nem por causa dos pecados dos seus pais ou dos pais dele, mas ele é cego para que o poder de Deus, ou para que a glória de Deus se mostre ou se manifeste nele. Então por que ele era cego? Para que a glória de Deus se manifestasse nele, ou seja, para que quando algo acontecesse na vida dele, o nome do Senhor Jesus fosse glorificado e fosse agradecido, fosse conhecido, fosse reconhecido que ele é Deus e que ele é o Senhor. Moisés, quando estava conversando, querido, lá no chamado de Moisés, lá em Êxodo capítulo 4, o Senhor mostrou algumas coisinhas para Moisés, quando Moisés mostrou uma deficiência diante do Senhor, onde Moisés estava recebendo o chamado de Deus para libertar o povo da escravidão das mãos de Faraó ali do Egito. Êxodo capítulo 4, versículo de número 11, Moisés disse: Senhor, mas eu sou pesado de língua, Senhor, eu sou pesado e não sou eloquente, como diz algumas traduções. Olha só. E disse-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo? Ou quem fez o surdo? Ou o que vê? Ou o que é cego? Não sou eu o Senhor? Ou seja, quem é que foi que fez eles? Quem é que permitiu que isso fosse assim? Amém? Então, quando você olhar para algumas circunstâncias, para algumas adversidades da sua vida, querido, apresente diante do Senhor, sim, mas comece a glorificar o Senhor, porque Ele está no controle de todas as coisas. Amém, querido? Deus é sabedor e Deus é conhecedor de todas as coisas, e tudo, querido, serve para que o nome de Jesus, para que o nome do Senhor nosso Deus seja glorificado e seja engrandecido. Então, querido, dentro mesmo, muitas vezes na nossa casa, dentro muitas vezes do nosso lar, nós não pregamos, nós não anunciamos o Evangelho, né? E a palavra de Deus, querido, diz que nós precisamos ser testemunhas do nome do Senhor Jesus. É interessante que a facilidade da nossa vida traz um comodismo, e a palavra do Senhor ela cai por terra. Eu comentava com alguém a respeito disso hoje, e a pessoa dizia assim, eu comentava assim, a história foi que ele perguntou assim, por que Deus confundiu a língua? Seria muito mais fácil. Hoje o povo tem que fazer cursos de idiomas para todos falarem a língua, só que Deus já não deixou assim, mas para que se cumprisse o plano de Deus na vida das pessoas, e para que o plano de Deus se cumprisse, a palavra de Deus não volta vazia. Por exemplo, o Torre de Babel, Deus disse para o povo
povo, olha, vão, encham a terra, se multipliquem e frutifiquem. Não, o povo achou bem, achou melhor estar ali num lugar só. Não, nós vamos ficar aqui, como quem diz assim, não, a vontade de Deus não sabe o que está falando. Nós vamos ficar aqui centralizados aqui, nós sabemos o que é melhor. Deus confundiu a língua deles, frustrou o plano dos homens, o plano de Deus. Aconteceu, porque de certa forma se espalharam por toda a terra. Isso aconteceu, querido. Também, né, isso sempre vai acontecer na vida das pessoas, por exemplo, de uma forma ou de outra. Por exemplo, quando o Evangelho foi dado a palavra do Senhor Jesus para que se pregasse o Evangelho em Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra, o que os cristãos fizeram? Nós vamos ficar por aqui mesmo, está tranquilo, né? No nosso meio aqui. O que Jesus fez? A palavra tem que se cumprir, mandou perseguição. Para onde foram os apóstolos? Foi um para cada lado. O Evangelho cresceu, se expandiu e até hoje vai indo para cada lado. O Evangelho vai crescendo, vai sendo anunciado. Ou seja, para quê? Para que se cumprisse o plano e o propósito de Deus na nossa vida. Então, o comodismo, querido, dentro da nossa casa, o Evangelho não vai ser pregado de maneira nenhuma. A não ser que quando a gente grava algumas reflexões, aí vai chegar até uma determinada pessoa, mas isso é conforto demais. Isso é conforto demais, isso traz um certo comodismo para cada um de nós, né? Então, às vezes a pessoa que ainda entra num mundinho e fala assim, não, eu vou ficar por aqui mesmo. Por exemplo, trazendo aqui para nós, para a igreja, por exemplo, né? Às vezes a pessoa fala assim, eu não sei tocar, por exemplo, né? Eu não sei tocar, mas eu queria tocar tal instrumento. Mas se tem vontade, tem. Na hora que chega diante do objeto ali, a pessoa vê que falta outra coisa. Não é muitas vezes o saber, muitas vezes é a vontade. Porque existe um preço, existe uma renúncia. Tem que gastar tempo. E você tem que se dedicar para aquilo ali. Então você vê que não é simplesmente, eu não sei cantar, mas tem aulas de jogos, um monte de coisa, aulas de canto, tem um monte de coisa assim para aperfeiçoar, para que a pessoa possa fazer aquilo que deve ser feito. Ou seja, resumindo, o que falta muitas vezes na nossa vida, querido? Atitude. Atitude que esses leprosos eles tomaram para que algo acontecesse na vida deles. Atitude, tomaram decisões na sua vida, sabe, querido? Eles estavam dispostos a pagar o preço. Ou seja, o que nós temos a perder? Se nós ficamos aqui, nós vamos morrer de fome. Mas se nós formos, nós temos uma chance, nós podemos viver. Pedro disse assim certa vez para Jesus, mas para onde nós iríamos? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Entre outras palavras, como quem diz assim, se nós formos para outro lugar, nós vamos perecer. Com o Senhor nós temos uma chance, temos uma oportunidade de ter a vida eterna com Cristo. Ou seja, qual é o lugar onde nós temos oportunidade, nós temos chance, onde o Senhor nos dá a oportunidade de viver, onde nós temos a oportunidade de encontrar um lugar em Deus, querido? Como o Senhor Jesus tomando a atitude, querido, de seguir a Ele, sabe, irmãos? Você pode até mesmo estar em lugares, querido, que você desconhece, irmãos, quando você toma atitude por Jesus. Mas a questão é você levar Jesus com você, querido. Você pode estar no vale, você pode estar no monte. O Senhor Jesus precisa estar com você tanto no vale como no monte, porque Deus é o Deus de vale e Deus também é o Deus de monte. Onde nós estamos, querido, nós podemos carregar, nós podemos transportar a presença do Senhor Jesus para cada um de nós. Só quero comentar alguns princípios a respeito daquilo que os leprosos fizeram. Primeiro, querido, não se conformar com a situação. Às vezes algumas pessoas, elas se conformam com aquilo que são na vida. Elas têm um campo, irmãos, muito grande. Alguns antigos diziam assim, né? Deus dá asa para quem não sabe voar. Você já foi escutado? Os mais antigos assim já viram, né? Deus dá asa para quem não sabe voar. Mas na verdade Deus dá oportunidade para muitas pessoas, muitas vezes oportunidades diferentes. Talvez você tenha asa também, mas você tem que voar para outra direção. Não para a direção que você está olhando, mas para a direção que Deus tem para você. Ou seja, Deus dá dons, Deus dá talentos. Mas olha aqui, querido, voltando para isso, a palavra do Senhor nos diz lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, que está escrito para nós não nos conformarmos com o mundo, né? Mas ser transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Ou seja, não se conformar. Eles poderiam se conformar. Nós somos leprosos mesmo. O Senhor permitiu que nós nascêssemos assim. Vamos esperar, vamos morrer. As pessoas não têm culpa disso. Vamos nós morrermos. Muitas pessoas andam
tudo isso, querido, para si mesmas. Nós somos assim mesmo porque nós vamos avançar. Se Deus quisesse que nós chegássemos a determinado lugar, o Senhor nos levaria lá. O Senhor nos levaria lá, querido. Mas o Senhor nos deu pernas, o Senhor nos deu de inteligência, o Senhor nos deu capacidade, querido. Eu tenho certeza, querido, que se nós buscarmos, se nós clamarmos, invocarmos o nome do Senhor, o Senhor Ele vai dar condição para nós chegarmos onde o coração dele nos mandar. Amém, amado? Amém, querido? Tomar decisão, querido. Tomar decisão que mude, querido. Tomar uma atitude na nossa vida, nós precisamos tomar. O que eles fizeram, irmãos? O que eles fizeram? Eles se levantaram, capítulo 7, versículo 5 de 2 Reis. Eles se levantaram, sabe? Para que eles fossem até o arraial dos Sírios. Eles se levantaram, eles saíram do lugar de conforto, de comodismo, e eles foram até lá. Eles foram até lá. Algumas pessoas falam assim: não, já estou buscando a Deus há quanto tempo? Puxa, minha vida continua assim, o ministério continua assim, meu chamado continua assim, meu trabalho continua assim, tudo continua assim. Já disse para você, querido, quanto tempo você tem que buscar o Senhor? Enquanto você viver, querido, enquanto nós tivermos fôlego de vida, nós precisamos continuar buscando ao Senhor. Nós precisamos continuar, querido, invocando e clamando o nome do Senhor, para que a vontade dEle venha se cumprir na nossa vida. Sabe, irmãos? Sem entendimento de Deus, irmãos, para nós, olhando aqui para nós, se nós não buscarmos entendimento de Deus, a vontade de Deus, sabermos qual é o lugar de Deus, querido, para cada um de nós, né? Como é que Deus vai fazer algo na nossa vida? Às vezes acontece, querido, alguma coisa na nossa vida, por exemplo, vamos colocar junto com vocês, às vezes acontece alguma coisa na nossa vida, a gente fica se perguntando assim: Deus, mas para que será, Senhor? Senhor, mas para quê? Senhor, mas por quê? Senhor, mas e se... Mas Deus, a gente faz um questionário para Deus. Na verdade, as respostas, querido, elas estão em Deus, elas estão no Senhor. Realmente as respostas estão em Deus. Mas muitas vezes, querido, nós nos prostramos, nós nos encurvamos, nós ficamos ali parados, olhando, esperando as coisas acontecerem. Há um momento, há um tempo para todas as coisas debaixo do céu, querido. Há um tempo, sim, de recuar, mas há tempo também de avançar. Há tempo, querido, de marchar. Certa vez, Deus disse para Moisés: mas por que vocês estão aí parados? Diante de um mar, irmãos, diante de um mar. Deus disse para Moisés: olha, Moisés, diga ao povo que marche. Moisés poderia rir e falou: Senhor, o Senhor está de brincadeira, mas como é que nós vamos marchar o tamanho disso aqui? Sabe o que Moisés fez? Por isso que nós precisamos levar a sério as coisas de Deus. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20: crede no Senhor teu Deus, estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Deus disse para marchar. Moisés tem na mão cajado, então fere as águas. As águas foram feridas, foram tocadas ali com o cajado. E no tempo de Deus, o Senhor mandou um vento, querido, e o mar ele se abriu. Diga ao povo que marche. Precisamos marchar, irmãos. Não interessa, não importa o que tem, o que existe na nossa frente, o Senhor muitas vezes nos convida para marchar, e nós não podemos ficar parados, querido. Porque se muitas vezes nós paramos, que nós nos aprisionamos a nossa própria vidinha, o nosso próprio pensamento, nossa própria mente, muitas vezes pequenininha, irmãos, diante da grandeza de Deus. Mas o Senhor nos pede, querido, para que nós venhamos avançar na presença dEle. Amém, amado? Amém, querido? 1 Samuel capítulo 2, versículo de número 6, querido, está escrito assim: o Senhor é o que tira a vida, e o Senhor é o que dá. O Senhor é o que faz descer a sepultura, e o Senhor é o que faz subir dela. Ou seja, o Senhor é aquele que faz, aquele que providencia. O Senhor é aquele que está no comando, está no controle de todas as coisas. Se existe mar, o Senhor mandou nos seguir, então vai caminhar. Se existe algum propósito entre os sírios, então, mesmo que sendo leprosos, que eles iam caminhar em direção àquela cidade, buscando algo que existisse naquele lugar. Sabe, irmãos? Às vezes, na escuridão, porque no mundo, irmãos, o que existe é escuridão. E se aqueles homens, eles dissessem: não, nós não vamos, nós vamos perecer por aqui mesmo, eu creio que a escuridão já teria tomado conta da visão deles, sabe?
O Senhor, irmãos, Ele deu visão para todos. Depende de até onde nós queremos enxergar. Há um pastor amigo nosso, ele sempre dizia isso, aliás, nosso pastor, ele sempre dizia: até onde você quer chegar? Porque a unção é do tamanho da visão. Se a tua visão vai até a esquina, aquilo lá que você tem de unção também para a tua vida. Agora, se a tua visão vai além, então se prepara para aquilo que Deus tem para fazer na tua vida. Até onde vai a tua visão, até onde você está enxergando. Eles enxergaram resposta lá entre os filhos. Não sei se você já se animou, não sei se você já talvez se cansou, né? Mas a palavra de Deus que está escrito assim, que lâmpada para os nossos pés, a palavra do Senhor é luz para o nosso caminho. O Senhor, querido, através da palavra dele, Ele pode caminhar, Ele pode, ou melhor, clarear, querido, o nosso caminho para que nós venhamos a chegar, para que nós venhamos a ir além, irmãos. Eles precisavam da providência, querido, para a vida deles, o suprimento para a vida deles. Os leprosos, queridos, eles eram excluídos, eles eram deixados à margem da sociedade. Eles não poderiam estar ali no convívio, principalmente esses. Eles não eram, querido, recebidos pelo rei, pelas pessoas importantes da época. Eles não eram recebidos, querido, pelas autoridades da época. Eles não eram, querido. Mas eu quero dizer para você que uma atitude desses leprosos fez com que eles fossem importantes, fez com que eles fossem reconhecidos ali naquele lugar, e o Senhor usou eles de uma maneira grandiosa, de uma maneira poderosa. 2 Reis, capítulo 7, versículo 9, querido, está escrito assim: e por isso agora nós vamos e anunciaremos a casa do rei, ou seja, mas o rei não receberia eles. Depois do que aconteceu, nós vamos e anunciaremos a casa do rei. E vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade e lhes anunciaram. Ou seja, qual o problema de vocês? O problema de vocês é comida? O problema de vocês o que é? E eles viraram pessoas que anunciaram aquilo que havia de necessidade naquele lugar. Sabe, irmãos, nós podemos ser agentes anunciadores. Para anunciar o quê? Anunciar para quê? Anunciar aquilo que Deus pode fazer na vida do ser humano. O que Deus fez na sua vida? O que o Senhor fez em você? O que te trouxe até aqui? O que o Senhor fez no teu coração? Sabe, irmãos? Em um calor como esse, irmãos, um tempo como esse, talvez muitos diriam assim: puxa, que dia bom, né, para ficar em casa, né? Deitado numa rede, né, balançando para lá e para cá, ou talvez lá do lado de fora, olhando para o tempo, olhando as pessoas passarem na rua. O que o Senhor fez conosco, irmãos? O que o Senhor fez conosco? Cada pessoa, querido, que tem um encontro com Jesus, querido, ela nunca é mais a mesma pessoa, mas o Senhor sempre faz algo novo, querido, na mente e no coração da pessoa. Ela é uma nova criatura, ela passa a ser alguém novo, querido, sabe, irmãos? E quando, irmãos, você se levantar, querido, na presença de Deus, para ser usado como instrumento, irmãos, das mãos deles, você pode ter certeza, querido, que o Senhor nos exerce, o Senhor nosso Deus, aquele que é o nosso general, querido, aquele que vai à nossa frente, você pode ter certeza, querido, que sem dúvida no teu coração, o Senhor tem algumas coisas para fazer de você. O Senhor tem algumas coisas para fazer de você. Sabe qual é o problema, irmãos? É que quando algumas coisas começam a acontecer na nossa vida, a gente já esquece do Senhor. A gente já esquece de Deus. A gente já não tem tempo mais para Ele. Jesus já não é mais prioridade na nossa vida. Se a gente quer a Bíblia meia hora, já não lê mais. 5 minutos, 10 minutos, tá bom. Tá bom? Você sabe quem é que diz o tempo que está bom para que nós venhamos a ler a Bíblia? Você sabe quem é, irmãos? O nosso sono? Não. O Espírito Santo, irmãos, Ele diz para nós quando nós estamos saciados, quando nós já estamos fartos da palavra. Então, quando você se lembra e lê a Bíblia, você fala assim: não, outra hora eu deixo. Você sabe quem é que está te convidando para meditar na palavra? Você sabe quem é? O Senhor. Sabe quando você, por exemplo, nós precisamos jejuar, por exemplo, como igreja. Toda igreja, irmãos, precisa jejuar, precisa se consagrar na presença do Senhor, precisa se santificar, toda a igreja. Mas sabe quando é que nós somos convidados a ir? Você sabe quando que é? Manhã de consagração, domingo de ceia, sabe quando é? Jesus, Ele põe a necessidade dentro do nosso coração. Então, todas as vezes que você sentir vontade de fazer algo para Deus, muitas vezes o próprio Senhor trabalhando na tua mente, trabalhando no teu coração a respeito daquilo que Ele quer para a tua vida.
E às vezes a gente fala assim, deixa para outra hora nada. Aí já vem as setas malignas, deixa para outra hora, deixa para outro dia. Está aqui agora, olha só, tanta coisa para você fazer agora, hoje. Não sei, tem tempo ainda. Mais para frente você resolve isso. E muitas vezes, a gente vai perdendo a comunhão com Deus. Mas, querido, Deus, querido, Ele vai mostrar muitas vezes a hora certa, irmãos. Quando nós buscamos isso de Deus, Deus vai mostrar muitas vezes na hora certa, a hora de nós levantarmos, irmãos, sabe? Para que, levantar para quê, pastor? Para que o diabo não me engane mais. Precisamos levantar, querido, para que Satanás ele não venha muitas vezes, querido, pôr o dedo muitas vezes, querido, no nosso nariz. E muitas pessoas, irmãos, têm se sentido em encruzilhada, sabe? E têm se sentido muitas vezes acusada. E não tem condição de se levantar e resistir em nome de Jesus, porque realmente muitas vezes tem, querido, se colocado dessa forma. Muitas vezes coloca ali o Senhor para se dar qual plano, e muitas vezes não tem se levantado, e muitas vezes tem se sentido afrontado. Mas eu quero dizer nessa hora, querido, essa é a noite de você se levantar em nome de Jesus, amém, amado? Essa é a noite de você se colocar diante de Deus, ainda, querido, que isso te custe muito, querido, mas importa que nós nos levantemos diante do Senhor e que nós nos coloquemos no centro da vontade de Deus, para que a obra dele possa acontecer através da nossa vida. Obra, querido, de mudança, obra de renovação, de restauração, obra de regeneração dentro das nossas vidas, até mesmo, irmãos. Porque nós, como cristãos, querido, eu digo para você que o lugar mais difícil de se pregar a palavra, querido, dentro da própria igreja, muitas vezes, dentro da própria igreja, onde muitas vezes se encontra resistência dentro da própria igreja, sabíamos? Por isso que um dia na vida, eu disse para um amigo meu, depois de a gente ter participado de um evangelismo na igreja, e tinha um amado pregando no altar, um rapaz de Deus. O rapaz falou assim para mim, ele falou assim, a gente assim na porta, né, recebendo as pessoas, cada assim falou, um dia eu quero estar lá. Eu falei, lá onde? Lá no altar. Eu falei, você está de brincadeira. Se é o lugar que eu penso estar um dia, é altar. Porque eu já participava da escola bíblica, e ele falou, mas por quê? Eu falei, não, altar não, deixa para outro. Eu falei, altar? Você conhece os irmãos que a gente tem? A pessoa busca, ora, estuda, paga o preço, clama ao Senhor e vem trazer algo de Deus para a igreja. Então tem gente que está reclamando. E se você tropeça numa palavra, alguém diz assim, não é bem assim não, pastor, depois não é bem assim não. Eu falei, que é a distância desse negócio aí. Se eu sair perde a bênção, hein, meu irmão? Você sai murmurando aí. Não perde a bênção, eu falei, não. Sabe, querido? Mas eu quero dizer para você que a palavra de Deus não volta vazia. Deus ele tem um plano e um projeto na nossa vida, irmãos, que o Senhor ele vai fechando muitas vezes o cerco para cada um de nós. E é como se Deus estendesse as mãos assim, a gente não encontrasse outro lugar para ir, as coisas vão simplesmente acontecendo a nome de Deus. E a hora que você menos espera, você está no lugar que Deus queria que você estivesse. E é uma passagem só de ida, não dá para voltar. Você precisa caminhar. Você precisa caminhar. Sem recuar, sem retroceder. Porque senão o Senhor não sente prazer naqueles que retrocedem. Assim como disse o apóstolo Paulo, nós não somos daqueles que retrocedem, nós somos daqueles que vão adiante. Nós somos daqueles que estão com os olhos voltados para o autor e consumador da nossa fé. Sabe, querido? Mas muitas vezes, querido, nós precisamos caminhar, querido, sabe, irmãos? Porque o Senhor ele comprou, irmãos. Independente, irmãos, daquilo que nós passamos dentro da nossa casa, independente daquilo que nós passamos no trabalho, independente daquilo que nós passamos dentro da igreja, irmãos, como nos chamado, independente daquilo que nós passamos, quando nós nos levantamos e caminhamos em direção ao Senhor, Ele compra a nossa briga, vamos dizer assim. Ele assume, querido, e Ele toma a causa para Ele fala, deixa eu estou na direção, eu também estou nesse negócio aí. E Ele toma para Ele, sabe, querido? Até quando, irmãos? Muitas pessoas elas vão recuar. Até quando muitas pessoas elas vão se acomodar? Como quem diz assim, eu sou cristão. Irmãos, será que realmente nós podemos dizer que nós somos cristãos? Olha para mim agora, deixa eu fazer uma pergunta séria para você. Será que realmente nós podemos
podemos dizer que nós somos cristãos? Cristãos, aquele que faz a obra de Cristo, se parece com Cristo, a glória de Cristo reflete nele. Será que nós realmente, nos nossos dias, podemos dizer que nós somos cristãos? Ou nós simplesmente vivemos uma vida fazendo algo para o Senhor? Sabe, irmãos? Muitas e muitas pessoas, irmãos, elas vão recuar, elas vão dar ouvidos para Satanás. Muitas vezes carregando uma carteirinha, um crachá de cristão no peito, dizendo eu sou cristão. Muitas pessoas, sabe, querido? Mas deixa Deus falar no teu coração, irmãos. Deixa Deus falar na tua vida, obedeça a palavra do Senhor, irmãos. Seja, irmãos, para a tua família, irmãos, seja em direção ao teu ministério, seja em direção ao teu chamado, seja em direção ao teu trabalho, à tua vida conjugal. Sabe, irmãos, deixa Deus falar com você. Sabe, que deixa o Senhor falar com você, querido. Quanto tempo faz que muitas pessoas dentro da igreja não ouvem mais a voz de Deus? Esses leprosos foram contagiados a ir de encontro, querido, a confrontar. Muitas pessoas são convidadas nos nossos dias para confrontar, mas elas entraram, sabe, querido, em um lugar de comodismo dentro de si até mesmo, para todas as áreas da sua vida, e elas não partem para o confronto direto, e elas não são abençoadas na sua vida, porque elas simplesmente se acostumaram com a sua maneira de ser. Elas disseram, não, eu sou cristão, para mim está bom demais. Por exemplo, já vou estar encerrando, por exemplo, nós não fomos chamados para cristãos. O cristão, ele não foi chamado para ele ser uma pessoa normal, mas o cristão é um ser anormal. Nós não fomos chamados simplesmente para congregar ao Senhor. Você sabia disso? Nós somos chamados para trabalhar na seara do Senhor. Para isso nós somos chamados. Nós somos chamados para lançar a mão no arado e não olhar para trás, senão nós não somos dignos dele, muito menos do reino dele. Nós não fomos chamados para isso. Nós não fomos chamados para olhar para as nossas dificuldades e ficar admirando. Nós não fomos chamados para isso. Se for para perecer, que seja como cristão, assim como de espelho, mas nós somos chamados para caminhar para seguir em frente. Todas as coisas nessa vida são difíceis, mas nenhuma delas é impossível diante do Senhor, porque Deus é Deus impossível. Todas as coisas, querido, da nossa vida, nós vamos encontrar barreiras, nós vamos encontrar dificuldades, mas nós cremos em Deus, querido, que nos faz transpor as barreiras, querido, nos faz, querido, lutar contra as adversidades, nos coloca como mais que vencedores, sabe, querido, mas nós não precisamos, ou nós não podemos, querido, ficar prostrados, ficar sentados, querido, vendo a vida passar simplesmente. Nós precisamos orar, nós somos convidados a orar. Nós como somos convidados a profetizar, querido, contra as situações da nossa vida, até mesmo que muitas vezes os nossos olhos se enganam, como o profeta Ezequiel. Você crê, Ezequiel, que pode esses ossos reviver? Então profetiza. Profetiza. Quanta gente parou de profetizar, irmãos? E se prostrou já diante dos ossos secos, parou de profetizar. Assim como aqueles leprosos, diante da fome, muitos se prostraram diante da fome, diante da necessidade, que se prostraram diante daquilo e não profetizam contra aquilo, irmãos. Mas nós somos convidados a profetizar no dia de hoje e declarar, querido, que se até hoje há fome, querido, nós cremos que Deus é o Deus da abastança, Ele pode suprir toda e qualquer necessidade. Ainda, querido, que estejamos diante de um vale de ossos secos, nós sabemos que, querido, amando do Senhor, se nós profetizarmos, Deus pode fazer com que aqueles ossos venham se transformar em um grande exército para a glória de Deus, querido. Nós somos chamados a confrontar situações da nossa vida, querido, que até então nossos olhos procuram nos enganar, mas nós precisamos olhar com os olhos do nosso coração, para que nós não sejamos enganados por aquilo que nós vemos. Se coloque de pé nessa hora, em nome de Jesus. Tantas pessoas recuaram, querido, porque disseram assim, nada muda mesmo. Mas o que não mudou muitas vezes, querido, foi dentro de si que muitas vezes não mudou. E a pessoa, na verdade, nunca creu que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. A pessoa muitas vezes nunca creu, ela nunca se converteu para crer que Deus é o Deus Todo-Poderoso e Ele está no controle de todas as coisas. E quando o Senhor Ele estende as suas mãos, querido, quando o Senhor Ele age, ninguém pode impedir a obra de Deus.
Se coloque de pé nessa hora, estenda as suas mãos aqui para frente, diante dessas situações, diante dessas causas dessa noite. Eu já convido os nossos obreiros para estar aqui também. Nós estaremos intercedendo sobre cada vida, sobre cada chave, sobre cada projeto, sobre cada documento, sobre cada foto, sobre cada um desses pedidos. Eu nem imagino o que está escrito aqui, querido, mas eu creio que antes da pessoa escrever, o Senhor já conhecia cada um deles, em nome de Jesus. Aleluia. Estenda as suas mãos, querido, para cá. Os nossos obreiros vão estar colocando as mãos sobre esses documentos e sobre esses pedidos aqui nessa noite. E nós cremos que o Senhor, Ele vai agir no nome de Jesus. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, Deus grandioso, Deus bendito, nessa hora, Pai, nós te glorificamos, Pai. E nós colocamos, Pai, cada um desses pedidos diante de Ti, Pai. Sabemos, Deus, que muitas coisas, Pai, têm acontecido, Deus, para que o Teu nome seja glorificado, para que o Teu nome, Deus, seja engrandecido, Pai, seja exaltado. Pai Santo, eu coloco, Deus, diante do Senhor, cada nome, Pai, cada documento, cada pedido, Pai, cada projeto, Pai, cada escrito, cada chave, Pai, no nome de Jesus, cada foto, Pai Santo. Eu te peço, Deus, nessa hora, coloca, Deus, a Tua mão poderosa, coloca, Senhor, a Tua mão, Deus, sobre cada um, Deus, desses pedidos, Pai, sobre cada causa, Pai, aqui diante do Teu altar. Eu te peço, Pai, nessa hora, que o Senhor, Deus, possa estar agindo, assim como está escrito, Deus, na Tua palavra, agindo eu, quem impedirá? Nada pode, Deus, impedir o agir e mover do Senhor. Nada pode, Deus, encolher a Tua mão poderosa. Os Teus planos, Pai, não são frustrados, Deus, a Tua palavra não volta vazia. Eu te peço, Pai, nessa hora, toca, Deus, em cada vida. Oh, Deus, em cada ser, Pai, toca, Pai, no nome de Jesus, na vida dos Teus filhos, Pai. Oh, Senhor, no trabalho dos Teus filhos, os projetos dos Teus filhos, do chamado, do ministério, na casa, Pai, toca, Pai, no nome de Jesus Cristo. Converte, Deus, almas, Pai, o coração dos filhos aos pais, dos pais aos filhos. Oh, Deus, Pai, Deus, o sobrenatural vai acontecer, Deus, na vida de cada uma dessas pessoas que te buscam, Pai, que te amam, que creem em Ti, Pai, no nome de Jesus Cristo. Faz, Deus, a Tua obra, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Oh, Deus, e que a certeza, Pai, possa estar, Deus, plantada e enraizada, Deus, dentro do coração da vida, Deus, daquele que crê, Pai, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Aleluia, Jesus. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Nessa hora, querido, nós estamos orando, assim como diz a palavra do Senhor lá em Tiago, que quando houver algum enfermo, e quando houver algum doente, e quando houver algum necessitado no meio do povo, assim como está escrito em Tiago capítulo 5, a partir do versículo 13: está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém entre vós contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e ore sobre ele, e ungindo com azeite ou com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, serão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, para que sareis. E a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Se você crê que a oração do justo pode muito em seus efeitos, você pode sair do teu lugar, em nome de Jesus. Você pode passar pelo corredor, você vai receber oração. Segundo a tua fé, querido, o Senhor, Ele vai agir na tua vida, no nome de Jesus.